Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, sei lá que horas que vocês vão estar vendo essa tentativa de uma aula em vídeo, mas eu acho que, como é mais uma vez, a gente vai tentar ver se a gente consegue diferenciar um pouco a aula fazendo essa aula de vídeo com vocês, né? Justamente para que a gente não tenha aquelas interrupções daquelas piadinhas que ficam no meio da aula, aquelas brincadeirinhas, as risadinhas bestas, né? Aquele pessoal que às vezes não está um pouco interessado, mas pelo menos a gente tenta fazer com que aqui a gente não tenha essas interrupções, né? A gente consiga direcionar um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de foco para aquilo e o objetivo da aula, né? A gente não perde tanto tempo. Então vamos lá. Quem foi Mendel? Na verdade, Mendel foi esse cara aí que a gente está vendo, que é esse tiozinho aí de óculos aí, né? Ele foi um monge, o nome dele era Gregor Johann Mendel, nasceu em 1822, morreu em 1824, né? Ele era um monge agostiniano, ele era botânico e meteorologista austríaco, né? E como eu já tinha até falado na aula passada, né, tudo isso que eu estou te falando aqui, que eu estou passando para vocês, a gente já tinha comentado na aula passada, né, ele foi considerado, na verdade, o pai da genética, porque foi ele que teve o grande feito de descobrirem que os seres vivos tinham uma carga genética, né? Ou seja, conseguiam herdar cargas, seres vivos conseguiam herdar cargas genéticas, cargas hereditárias de outros tipos de cruzamentos, né? De cruzamentos de fecundações cruzadas, ou seja, por trocas de gametas. E esse cara então foi o cara que começou a estudar então aquelas famosas ervilhas, né? Mendel cruzou as plantas de ervilhas entre si, observou como eram os filhos de cada cruzamento e fez muitas vezes de muitas formas diferentes, né? Porque como ele era um cara que estava tentando descobrir, então ele precisava, para que a gente possa ter um, uma coisa mais concreta, uma coisa mais certa, não adianta a gente fazer apenas um cruzamento e achar que isso daí é o suficiente para descobrir a América, né? Na verdade, ele precisaria realmente de várias formas, diferentes formas de cruzamento, é, por várias vezes para poder chegar numa conclusão, né? Que até no começo do primeiro bimestre nós estudamos a metodologia científica, né? Lembra que a gente falava que para que a gente possa, a gente faz testes para depois a gente poder ter um resultado e uma conclusão no final, né? Lá no primeiro bimestre. E agora então, esse cara foi lá, que foi o Gregory Mendel, conhecido mais como Mendel, ele acabou então tendo esse feito aí de fazer vários tipos de cruzamentos de várias formas, né? Então, para quem não conhece uma ervilha, né? Tá aqui, ó, a ervilha, ela vem nessa bolsa aqui, dentro dela tá todas as sementes que são as consideradas as ervilhas, aquilo ali é como se fosse uma casca, né? A plantação dela é exatamente dessa forma, onde vocês podem perceber aqui, ó, elas possuem plantas e plantas não, desculpa, flores. E olha só que interessante, olha a oportunidade que Mendel tinha, que vocês vão estar vendo isso daí mais para frente como que funcionava. Ó, ele tem a planta, né, o que é uma angiosperma, onde essa angiosperma ela tinha flores, e dessas flores acabava então saindo a própria ervilha. Tá até aqui, ó, para vocês poderem ver as sépalas, e aqui, ó, a gente tem o pecíolo. E aí dentro dela você pode perceber que tem a parte onde fica a ervilha dentro dessa conchinha que a gente diz, dessa capinha de ervilha. Então, para vocês entenderem aí como que funciona daqui para frente, que a gente vai estudar como que ele fazia esse tipo de cruzamento. Então, recapitulando, ó, ele tinha a planta, a flor, e da flor nascia então essas ervilhas, certo? Bom, o nome científico dessa vagem, né, é Pisum
sativo, que é da família das leguminosas, né, que são as plantas com vagens, que possuem rizóbios nas raízes, ou seja, eles fazem a fixação de nitrogênio, né, ajuda, né, principalmente. Na raiz dele, ele tem como se fosse uns formatos de umas bolinhas, umas pequenas bolinhas que tem do lado dessa raiz, que são chamados de rizóbios, onde ajuda na fixação do nitrogênio. Lembra também, como a gente viu lá no segundo bimestre, os ciclos de carbono, os ciclos do nitrogênio, e a gente tinha a plantação, que era uma das formas de fixação do nitrogênio. Nós estudamos isso daí. Aí nós temos aqui a planta, né, dessa Piscium sativo, que no caso dessa planta da ervilha, da vagem, né, nós temos a planta aonde vai fazer então a futura vagem, né? Aí aqui ele mostra a vagem e aqui ele mostra as sementes, que são as ervilhas, certo? Bom, as flores. A ervilha é uma planta monóica, uma única forma com dois sexos, ou seja, ela é hermafrodita, certo? Ela possui os dois sexos, por isso que ela é monóica, tá? Por isso, suas flores têm estruturas masculinas e femininas, masculinas e femininas. Percebe aqui, ó, as anteras, né, são exatamente o espermatozoide, e o óvulo, na verdade, o ovário, ela está exatamente bem próxima dessas anteras. Nas anteras está o pólen, aqui, ó, que vai gerar os gametas masculinos. O óvulo gera os gametas femininos, certo? Que em plantas. Então, olha só como é que funciona. Esse espermatozoide, por ela ser hermafrodita, onde ela tem o espermatozoide e o ovário aqui, essas anteras, elas produzem esse espermatozoide, onde vão cair nessas estigmas, vão descer por esse estilete aqui, ó, e vão se encontrar com o ovário. Se encontrando com o ovário, ele vai descer até aqui ao final e vai chegar no óvulo. Chegando no óvulo, ele acaba encontrando e formando uma fecundação e vai formar então um indivíduo ali, né? E aí volta-se lá aquela parte que eu quis mostrar para vocês como que funcionava. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o pecíolo dela. Olha aqui onde está nascendo. Lembra que eu falei para vocês, o óvulo fecundou, cruzou e nasceu a vagem aqui, ó. Certo? E aí, voltando lá, então a gente tem aquela parte que eu mostrei aqui, ó. E a vagem vai nascer exatamente aqui no meio, que é onde está o óvulo dela aqui, ó, que vai formar o zigoto, certo? Bom, para onde vão essas flores? Aí, você sabe o que acontece com essas flores que não morrem? Não, as flores de plásticos, as flores que são polinizadas. O que acontece quando uma flor é polinizada? Que é exatamente isso que eu estava falando para vocês, né? A flor, ela acaba se transformando num determinado fruto, ou numa vagem, ou numa semente, né? Aí então, essas flores acabam virando então, o que eu acabei de falar, frutos. E esses frutos então estão aqui, ó. Olha como é que funciona. Nós temos lá uma flor, nós temos as estigmas, certo? Aqui, ó, são as anteras, tá? Os filetes, onde vai chegar lá embaixo no ovário e aqui no meio no óvulo. Vai fecundar. E aí o que vai acontecer? Daqui, ó, vai surgir quem? Um fruto, vai ter a semente, vai ter o epicarpo, vai ter o mesocarpo e vai ter o endocarpo, parte interna, endo, interna, epi, externa. Vai formar então uma nova flor. Dessa flor vai se formar novos pólens, novas anteras, novos óvulos, até formar uma flor e aí voltar de novo. Lembrando sempre que as vagens, elas são hermafroditas. Elas possuem o mesmo tipo, tanto espermatozoide quanto o ovário, certo? Bom, os frutos. O fruto da ervilha é uma vagem dentro da qual estão as sementes.
As sementes em uma vagem são indivíduos geneticamente diferentes e, portanto, podem apresentar variações de cor. Isto facilitou o trabalho de Mendel. Olha aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Olha a variedade de cores que ela tem. Amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde. Olha só, aqui tem a vagem e aqui as sementes. Olha aqui, ó, a vagem com as sementes, certo? O que Mendel fez? Ele foi lá, pegou um pincel, passou na ponta desse pincel aqui, na ponta das anteras. Ele jogou, passou dentro dos estiletes, pegou esse estilete, desceu, 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 foi até o final lá e fecundou esses espermatozoides com o óvulo dessa planta. Percebe? Ó, uma branca e uma lilás. O que aconteceu? Nasceram então as vagens. Só que aqui no caso mostra-se vagem 100%, né? Mas se você for analisar, ela pode ser até 100% verde, porém ela tem uma variação com espécies diferentes, de cores diferentes. Então aqui supostamente seria uma genética misturada, um hibridismo, tá certo? Bom, primeira lei de Mendel. Pois bem, agora que você já conhece as ervilhas e os procedimentos, podemos começar. Vejamos como a criatividade deste monge, com a tecnologia disponível desde o nascimento dos números, alguns milênios atrás, abriu caminhos para a nova ciência, a ciência da herança, da carga genética. Por que isso? Foi exatamente através de tudo isso daí que começou então a descobrir essa herança genética. E aí então o que esse cara fez? Ele foi lá, pegou uma vagem que se autofecundou por conta própria, né, naturalmente, pegou uma outra planta aqui, ó, que se autofecundou também, e aí então essa autofecundação ele acabou gerando um primeiro cruzamento que a gente chama de geração parental, que era uma linhagem pura de amarelas, de vagens amarelas, e uma linhagem pura de vagens verdes. E cruzou as duas, né? Cruzando as duas, olha só, ocorreu uma fecundação cruzada. O que ele fez? Ele catou o antero, que são os pólens que produzem os espermatozoides, e cruzou entre elas. E aí o que aconteceu? Chegou aqui no final, nasceram então vagens amarelas. Opa, mas como assim vagens amarelas? Se ele cruzou uma verde e uma amarela, ele cruzou vagens amarelas, porém elas têm as características externas de ser coloração amarela, porém internamente ela pode ter colorações verdes, ou seja, geneticamente falando, a herança herdada são por vagens verdes. Dito isso, que ele foi lá e fez uma fecundação, uma outra fecundação que a gente chama de F1, né? Aonde ele tinha essa carga aqui, ó, de vagens verdes, ou seja, essa ervilha aqui amarela, essa ervilha aqui amarela, ele fecundou uma com a outra, ou seja, ele tinha carga genética verde e amarela, então ele tinha uma mistura que a gente dá o nome de híbrida, tá? E aí o que aconteceu? Ele fecundou uma dessa daqui e depois pegou outra dessa, fecundou entre as duas, fez um novo cruzamento entre elas. O que saiu? Saiu 3 vagens amarelas e uma verde. Está aí a prova de que a herança, a carga genética da ervilha verde estava internamente, ou seja, dentro dos cromossomos. E aí o que aconteceu? Na hora que ele fez essa autofecundação dela, ele foi lá e acabou gerando uma ervilha amarela, porém as demais, 3 ervilhas amarelas e as demais verdes, que a gente chama de fecundação 2. Olhando aqui, ó, a gente tem então, primeira características com 2 variações de espécies. Aí ele passa para cá, ó, onde ele tem a cor, que uma é amarela, a outra é verde. A amarela, a gente considera ela um azão dominante. Lembra que a gente viu na aula passada? E aqui a gente vê um verde com azinho recessivo. Ou seja, vindo para cá, ó, a gente
diz que esse amarelo a gente considera dominante, azão, e o verde recessivo. Mas por quê? Porque a maior parte das vagens que foram nascendo, elas acabaram sendo dominantes. Então ele considerava que essa daqui era azão, essa azão, essa azão, essa azão, essa azão. Apenas as verdes, que eram as recessivas, sim, consideradas recessivas, eram azinhos e azinhos. Tá certo? Ou seja, a gente diz que genopticamente o dominante é o amarelo e fenopticamente o azinho é o recessivo, que é o que? Internamente, um gene com dois alelos em relação à dominância, azão e azinho. Tá certo? Mas olha só, a gente vai entender esse quadro melhor no próximo. Olha aqui, ó, o que a gente falou. Azão, azão, azinho, azinho. Dominante, recessivo. Linhagem pura e linhagem pura. Olha lá, hein? Azão, azinho, azão, linhagem pura das amarelas. E azinho, azinho, linhagem pura das verdes. Então, o que ele fez? Pegou o azão, o azinho, cruzou entre elas. Fez uma fecundação cruzada. Ocorreu aqui, ó, aquele processo que a gente viu no bimestre passado, a meiose, tá certo? Aí ele foi lá, fez a fecundação. Surgiu então azão, azinho. Lembra que a gente fez aquele quadro mendeliano que na verdade é chamado de quadro de Pinel? Olha só, ele tá aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, que é aquele famoso tipo batalha naval que vocês falaram, né? Que era só você ligar um ao outro. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele cruzou esses dois carinhas aqui, ó. Ele cruzou e acabou surgindo um dominante e um recessivo. Espera aí, mas por que que ele tem amarelo recessivo? Por que o amarelo dominante? Porque, ó, a dominância vem desse cruzamento aqui, ó. Porém, ele tem uma carga genética recessiva vindo do verde aqui, ó, do azinho. Então ele trouxe uma carga amarela genopticamente falando e uma fenopticamente falando recessiva. Então, para a gente entender melhor, essa ervilha aqui, ela é uma fecundação híbrida, ou seja, ela tem as duas características, tanto dominante quanto recessiva. E aí o que ele fez? Deixou ela se autofecundar. Quando ela se autofecundou, essa planta aqui, surgiu então uma carga pura, azão, azão, olha aqui, ó, ela aqui em cima, ó. Surgiu azão, azinho, azão, azinho, olha aqui no meio aqui, ó. E surgiu também uma linhagem pura das verdes, azinho, azinho, que está aqui em cima. E olha que mais engraçado que é, né? O azão, azão, ó, veio aparecer uma linhagem pura aqui em cima, aqui, ó. Aliás, aqui embaixo, aqui, ó. Ele pulou essa fecundação aqui, ó. E o azinho, azinho, ele pulou essa fecundação F1 e apareceu aqui em cima. Que engraçado, ele trouxe totalmente essa carga genética na segunda geração, né? Porque eles produziram gametas da dominância A e gametas da dominância Azinho. Só que isso ocorreu num processo lá na frente que a gente vai ver. Onde aqui, ó, no caso, ele trouxe 75% de amarelos e 25% de verdes, certo? Muito bem. Vamos olhar aqui de novo aqui então. Azão, azão, azinho, azinho. Ocorreu a meiose, fecundação cruzada. Azão, azinho, meiose, autofecundação entre elas. Ocorreu então isso daqui. Ocorreu 75% das vagens amarelas e 25% das vagens verdes. Mendel deduziu, a partir dos resultados e com muita imaginação, que, primeiro, características hereditárias são determinadas dos pares de fatores herdados dos pais e das mães na mesma proporção. Olha aqui, ó, os pais e as mães, sempre na mesma proporção. Tais fatores se separam na formação de gametas. Cada gameta tem, portanto, apenas um fator hereditário de cada característica. Um fator hereditário de cada característica, certo? O indivíduo de linhagens puras possui todos os seus gametas iguais, azão, azão, azinho, azinho, tá certo? Ao passo que os híbridos
produzirão dois tipos distintos também na mesma proporção. Olha aqui, ó, azão, azinho, na mesma proporção, certo? Um alelo é dominante sobre o outro na determinação do fenótipo. Partes dessas deduções podem ser resumidas na sua primeira lei de Mendel, ou seja, um alelo dominante sobre o outro na determinação de um fenótipo, um dominante na determinação de um fenótipo internamente, tá bom? Lembrando, genótipos são as características externas, fenótipos características internas. Primeira lei de Mendel, a lei da segregação. Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, que hoje chamamos de genes ou alelos. Estes, na formação de gametas, são separados desta forma, pai e mãe transmitem apenas um para seus descendentes. Se aplica apenas um gene, usando os mesmos princípios, podemos explicar outras relações entre alelos e fenótipos, além da dominância, como alelos múltiplos, mais de 2 e codominância. Nem todos os fenótipos são determinados exclusivamente pelos genótipos, como é o caso das cores de ervilhas. Bom, pois bem, a primeira lei de Mendel diz que temos dois alelos para cada característica, um recebido da mãe e outro do pai, o que só passamos um deles para cada um de nossos filhos, ou seja, eles separam na produção dos gametas. Mendel descobriu isso apenas cruzando ervilhas e contando números de filhos em cada cruzamento. Por isso, dizemos que o conceito da gene, sua ideia nasceu antes da descoberta de uma base física dos cromossomos. Vamos fazer um esforço para entender melhor a base física da primeira lei de Mendel. Base física, hein, gente? Lembrando, os alelos se separam na produção de gametas. Qual é mesmo o nome do processo que produz os gametas? Pensa aí. Olha aqui, ó, voltamos lá no segundo bimestre. Sim, é isso aí, galera. É a meiose. Agora, a pergunta que não quer calar. E qual é o momento em que a meiose ocorre a separação dos dois alelos? Olha aqui, ó, esse é o processo da meiose. Lembra? Produção de células N, certo? Vem do pai e da mãe. Um N do pai e um N da mãe, para se formar então os distintos dois N's. Lembra? Ah, então tá aqui, ó, é exatamente nesse pedacinho aqui, ó, aonde faz a mistureba entre o espermatozoide e desculpa, espermatozoide não. É a mistura onde faz exatamente a divisão da célula, das células. E aí então começa nessa fase, a anáfase 1, que é a divisão desses cromossomos, onde se misturam as cargas genéticas. Então, se eu perguntar para vocês aonde ocorre o processo físico da genética, onde dos cromossomos ou da genética, aonde você vai falar que ele começa? Aqui, ó, nessa fase aqui, ó, anáfase 1, coisa que a gente estudou no segundo bimestre, hein, galera? Pois bem, esta é a famosa primeira lei de Mendel, a origem de toda a genética moderna. Embora não seja universal, não vale para todos os casos de heranças em todos os seres vivos conhecidos. Seus princípios básicos se tornam um fundamento matemático e conceito do estudo que faz parte hoje na área. A proporção para a primeira lei de Mendel, a proporção de 3 para 1, 3 ervilhas amarelas para 1 verde, prevista na primeira lei de Mendel, depende da existência de um fenótipo, ervilhas verdes aqui, ó, determinado por um gene que possui duas variações da população, dois alelos, sendo um dominante, azão, e o outro recessivo, azinho. É o que chamamos de dominância, o azão, entre os alelos. Vejamos agora os outros tipos de heranças que seguem dos mesmos princípios. Muito bem, nós temos a dominância, onde nós temos azão, azão, azinho, azinho, faz a fecundação, a fecundação cruzada, né? Ele acaba tirando de um espermatozoide, fecundando na outra, onde a gente vai ter 100% de vagens amarelas, azão, azinho. Aí ocorre a autofecundação, surge então azão, azão dominante, azão, azinho híbridos, dois
na verdade no caso 50%, e azinho, azinho. A proporção fenotípica é de 3 para 1 na F2, tá certo? Fenotípica, aqui ó, 3 para 1, tá? 3 para 1. A proporção genotípica, 1 para 2 para 1. Voltando, proporção fenotípica, 3, 1, 2, 3 para 1. Azinho, azinho. Fenotípica, interno. Olha ele aqui, ó, ele não aparece nessa, vai aparecer nessa daqui, ó, interno. Proporção genotípica, tá aqui, ó, 1, a genotípica, azão, azão, para 2, azão, azinho, azão, azinho, para 1, azinho, azinho, certo? Bom, codominância ou sem dominância. Olha aqui, ó, olha que negócio maluco, hein? Não existe um único dominante, ou é o pai ou é a mãe. Aqui é a codominância, ou seja, não existe, todos são dominantes. Então no caso eu tenho Bzão, Bzão, né? No caso ele cruzou aqui folhas lilás com folhas brancas, com flores verdes, com flores brancas. Então ele tem Bzão, Bzão e Vzão, Vzão. Olha só, não tem nenhum minúsculo, não tem nenhum recessivo, todos dominantes. Olha o que acontece. Bzão, Bzão, ele fez a fecundação cruzada. E aí então, aqui ó, surgiu 100% de Bzão, Vzão. Bzão, Vzão. Totalmente dominante, ou seja, ou eles são codominância ou sem dominância. Aí o que ele fez? Deixou fazer então a autofecundação entre eles. Ocorreu então, olha lá, Bzão, 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 Vzão, Bzão, Vzão, a mesma coisa, mesmo esquema, e Vzão, Vzão. Só que aqui a gente não pode dizer que eles são, eles possuem fenótipos, porque não tem. Aqui a proporção típica deles, típicas, ou seja, não tem nada, é típico deles, como a F2 é de 1 para 2 para 1, tá? Não tem distinção. Essa parte aqui, ó, pessoal, eu não vou falar agora não, a gente vai deixar mais para frente para vocês poderem pelo menos seguir aqui um fio de raciocínio. Depois a gente entra nessa outra parte aí, tá? Obrigado, pessoal. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho o que eu quis passar, tá bom? Agradeço aí pela atenção de todos, né? E agradeço principalmente aí para a gente ter conseguido mais uma vez fazer uma aula um pouco diferenciada. E detalhe, hein, pessoal, não esqueçam, sempre que vocês assistirem uma aula em vídeo, eu gostaria muito mesmo de coração que vocês anotassem a pergunta, chegasse, professor, lá na sala de aula, ó, você falou uma parte lá no vídeo lá que eu não peguei, não captei, tem como você repetir a parte? Anota a pergunta, a lógica, faz uma pergunta que a gente consiga entender, porque às vezes você acaba tentando falar alguma coisa e a gente não consegue sacar o que é. Faz a pergunta realmente que você não conseguiu entender, para que a gente possa tirar, né, e extrair, e a gente tira essa dúvida já no montante total com a sala inteira, né? Agora não vai falar, você não entendi nada do que você falou do vídeo inteiro, então assiste o vídeo de novo. Se não assistiu uma vez, assiste outra, até para que você consiga sanar suas dúvidas, né? Mas focado, prestando atenção. Ali não vai ter ninguém fazendo gracinha e nem piadinha. Tá bom, pessoal? Agradeço aí. Vamos lá, vamos tentar fazer mais esse teste aí com essa aula em vídeo. Valeu!